Olá, alunos do sexto ano, sétima videoaula de ciências, estamos na unidade 3, composição da matéria. E o assunto da videoaula de hoje é a atividade experimental das páginas 6 e 7. Atividade experimental misturando materiais. Os materiais necessários ali, entre outros, são copos, colheres, água, areia, sal de cozinha, álcool, óleo, conta-gotas. E para fazer essa atividade prática, nós temos 3 procedimentos. No primeiro procedimento, era para realizar 2 misturas. A mistura número 1, que era água e areia, e a mistura número 2, que era água e sal. Depois de colocar essas substâncias juntas, água e areia num copo e água e sal em outro copo, deveríamos mexer com a colher e verificar o que acontecia. Muito bem, eu fiz essa atividade e eu tenho aqui as imagens para vocês. Então, a primeira mistura aqui, areia e água, como ficou, depois que mexi com a colher. E também água e sal, depois que eu mexi com a colher. Muito bem. Pergunta em relação a isso, para vocês responderem aí nas suas apostilas, considerando o aspecto visual, que diferença é possível observar entre as duas? É possível observar que na mistura, então, de água e areia, a gente tem ali uma coloração diferente da mistura água e sal de cozinha. Muito bem. Se eu deixar descansar essa água e areia depois de algum tempo, vocês perceberiam que a areia estava toda no fundo também. Então, é possível verificar que na mistura 1, o aspecto na verdade, ele não é uniforme, ou seja, não é igual, vai ter 2 fases. Vai ter a água na parte superior e a areia acumulada no fundo, né? Essa imagem aqui está desse jeito porque foi exatamente no momento que foi mexido com a colher, mas depois de um tempo a areia foi para o fundo. Já na mistura 2, o aspecto é uniforme, um líquido transparente. Procedimento número 2 era para realizar a mistura 3, que era água e álcool, e a mistura 4, que era água e óleo de cozinha, o azeite. Também misturar com uma colher os dois e verificar o que acontecia depois. Então, olha só o que aconteceu na mistura água e álcool. Formou-se um líquido transparente, porque tanto a água quanto o álcool são transparentes. Já na mistura água e óleo, olha só o que aconteceu. O óleo se acumulou na parte superior e a água na parte inferior. A pergunta para responder, exatamente como a do procedimento 1, né? Houve diferença visual. Na primeira, a gente consegue ver um líquido uniforme, uma fase só, enquanto que na segunda imagem a gente consegue ver 2 fases, que não tem aspecto uniforme, então. No terceiro procedimento, a gente deveria pegar a mistura 3 e a mistura 4 e fazer isso daqui. Pegar com conta-gotas uma gotinha na parte superior e uma gotinha na parte inferior, tanto na mistura 3 quanto na mistura 4. Na mistura 3, o que aconteceu é que, quando foi pego na parte inferior, a gotinha tinha esse aspecto aqui. Como o copinho de café é branco, dá para perceber que o líquido lá no fundo não fez o copo mudar de cor. Ele permaneceu branco, então porque é um líquido transparente. Já na segunda imagem aqui, dá para perceber que formou-se um líquido meio amarelado. Por quê? Porque na parte superior da mistura que tinha o óleo estava na parte superior. Então, esse foi o resultado da mistura número 4, uma parte transparente e uma parte amarela. Na mistura 3, tanto o álcool na parte inferior ou superior, quanto tanto na parte superior quanto na parte inferior, o líquido formado foi um líquido transparente, mostrando que os dois ficaram com a mesma coloração. E as perguntas, então, sobre o procedimento 3. As amostras retiradas da mistura 3 são iguais ou diferentes? Então, observando aqui, elas ficaram com a mesma coloração. Foi possível tirar só a água ou só o álcool? No caso, não, porque os dois eles estavam misturados, então não foi possível tirar só um ou só o outro, né? Em relação à mistura 4, são iguais ou diferentes? Então, a gente viu que no primeiro copinho ficou transparente, no segundo amarelado, então são diferentes. Foi possível tirar só a água ou só o óleo? Nesse caso foi possível, porque a água estava no fundo, enquanto que o óleo estava na parte superior. Algo importante é em relação ao descarte. O descarte, por exemplo, de óleo, ele não deve ser feito na pia e nem no solo. Ele deve ser recolhido em garrafas PET e ser entregue, então, num posto de coleta. Aqui em Brusque tem a empresa H2 Óleo, que realiza a coleta de óleo de cozinha. Vocês encontram em vários locais aqui na cidade
por exemplo, em supermercados e também na área central, no terminal de ônibus, também próximo aos pontos ali da Praça da Cidadania, é uma bombona como essa daqui, onde você pode colocar os frascos com óleo dentro. Pode ser uma garrafa, um vidro, né? Você coloca lá dentro a garrafa já com óleo, eles vêm, eles coletam e eles vão dar a destinação correta. Para a conclusão, então, depois de realizar o experimento, pergunta de letra A: as misturas são homogêneas ou heterogêneas? Mistura número 1, que era a mistura entre água e areia, é uma mistura heterogênea. A segunda, que era água e sal, homogênea. A terceira, que era misturar água e álcool, homogênea também. E na quarta, mistura entre água e óleo, mistura heterogênea também. Pergunta final: que critério você usou para classificar em homogênea e heterogênea? Então, o aspecto que a gente utilizou nas perguntas do procedimento 2 e do procedimento 1 era a pergunta sobre o aspecto visual. Então, foi o aspecto visual que a gente utilizou como critério. Uma coisa importante é que na mistura 2 foi percebido que houve uma mistura homogênea entre água e sal, porém, a gente não pode esquecer que existe um limite para isso, né? A capacidade que a água tem de dissolver e outros líquidos também têm de dissolver sólidos, como a água dissolver o sal, se chama solubilidade. E a solubilidade ela não é infinita, então se a gente acrescentar muito mais sal que a água é capaz de dissolver, ele vai acabar acumulando no fundo do recipiente, tá certo? Era isso por essa aula, a gente se vê na quarta-feira. Abraço!